que é um trem de força? A definição de trem de força é o conjunto de peças, componentes e equipamentos que são responsáveis por gerar força e transferi-la até as rodas, com um único objetivo: movimentar o carro. O trem de força de um carro se consiste no motor, o gerador de força, na transmissão, que faz a transferência da força, e no diferencial, que também transfere a força até as rodas, o objetivo final. Assim como o cérebro e o sistema nervoso central para um ser humano, a importância desse sistema mecânico para um carro é muito clara. Sem ele, o veículo simplesmente não anda e não tem utilidade. Falando agora das diferentes configurações de um trem de força, são várias. A mais comum equipa a maioria dos carros que você vê nas ruas. Ela conta com um motor a combustão interna montado na dianteira, uma transmissão e um diferencial dianteiro. O motor pode ser montado na transversal ou longitudinal. Na série exclusiva sobre os motores, eu vou comentar a diferença entre essas posições e instalação. Em outras configurações, o motor é montado na posição central dianteira, central traseira e traseira. Todas essas diferentes configurações podem ser equipadas com um diferencial dianteiro ou traseiro ou duplo, tanto na frente quanto atrás ao mesmo tempo, o que é o caso de veículos com tração integral e tração nas 4 rodas. Claro, todas elas possuem suas vantagens e desvantagens. O motor na dianteira, seja na transversal ou longitudinal, alinhado a um diferencial dianteiro, é uma excelente configuração para carros destinados a um uso diário por motoristas comuns. Isso porque nessa configuração o peso vai se concentrar na dianteira do veículo, que torna mais difícil dele perder a aderência em uma curva, por exemplo. Algo mais comum de acontecer com carros como o Mustang, que possui motor dianteiro e tração traseira. Vale lembrar que obviamente existem exceções. O modelo Brasília da Volkswagen é uma delas. Lançada em 1973, essa caranga vinha equipada com motor traseiro e tração traseira. Uma constante reclamação de quem andava nela era o barulho dentro do habitáculo. Uma configuração com motor central traseiro, seja com diferencial traseiro ou duplo, é mais comum em criações de alta performance. Nessa disposição, o centro de gravidade do carro é privilegiado, porque a distribuição de peso fica mais equilibrada. Por essa razão, o dinamismo dele nas pistas é superior em relação a um carro equipado com uma outra configuração de sistema mecânico. Não é por acaso que as máquinas de Fórmula 1 são equipadas com essa configuração. Essas informações foram só para te dar uma mínima noção do porquê existem mais de uma configuração de trem de força. Falando agora do trem de força elétrico, muitos acham que o carro elétrico é uma tecnologia recente, ou que ele foi criado pela Tesla. Mas a verdade é que o primeiro carro a alcançar a barreira dos 100 km/h era elétrico. A propulsão elétrica é tão velha quanto o próprio motor a combustão interna, e ela sempre foi popular entre as mulheres por ser mais silenciosa e muito mais prática no uso diário. O trem de força elétrico se consiste numa bateria, normalmente montada na parte inferior do carro, em fiações de alta tensão para a transmissão da energia elétrica, em um conversor CC-CC, componente que converte a corrente contínua de alta tensão fornecida pela bateria em corrente contínua de baixa tensão, necessária para operar o carro e todos os itens elétricos dele, e por fim, em um ou mais motores elétricos. Esse número de motores vai variar de marca para marca e de modelo para modelo. O Tesla Model S, por exemplo, possui 2 motores traseiros, a configuração mais comum. Já o Model S Plaid, a versão mais envenenada, possui 3 motores, que juntos geram 1030 cavalos de potência. Por causa da dinâmica de funcionamento de um motor elétrico, o trem de força elétrico elimina a necessidade de uma transmissão e de um diferencial. Os modelos Tesla, por exemplo, utilizam apenas uma caixa de transferência / transmissão com poucas engrenagens, que é responsável pela multiplicação de torque. Mesmo assim, veículos convertidos em casa normalmente possuem caixa de marcha, como esse Celta aí. E como o proprietário fala nessa parte, o carro arranca de quinta bem tranquilo. O desempenho eu diria que é melhor do que o motor original. Não tem muitas subidas, então podem ver, ele sobe muito bem, tá de quinta marcha. O motor aqueceu um pouco, tá em 41 graus, mas ele estabiliza. Ele sobe de boa, 40 km/h, nem força muito. Até tenho que tirar um pouco o pé do acelerador. não é necessária a mudança repetitiva de marchas, como num carro a combustão. E uma curiosidade, o Gurgel E400, o primeiro carro elétrico produzido em série no Brasil, era equipado com uma caixa manual de 4 marchas da Volkswagen. Por não contar com tubulação de escape, esse trem de força não tem aquela comum elevação central dos carros não elétricos.
e isso otimiza o espaço interno. Por essa razão, e pelo fato dele possuir menos peças móveis em relação a outros sistemas mecânicos, por ser mais silencioso e mais prático no uso diário, esse é o sistema mecânico mais inteligente já desenvolvido para equipar um carro. O trem de força híbrido. Na genética, um híbrido é um organismo formado pelo cruzamento de dois progenitores, de raças, linhagens, variedades, espécies ou gêneros diferentes. No mundo automotivo, um híbrido é um carro que pode rodar ou ser equipado com mais de um tipo de motorização. Assim como o trem de força elétrico, esse também não é uma criação recente. Em 1900, Ferdinand Porsche apresentou o Sempervivus. Equipado com 2 motores elétricos e 2 motores a combustão, esse é considerado o primeiro híbrido funcional da história. Em 1997, a Toyota lançou o Prius, o primeiro híbrido comercializado em larga escala, e em 2013 foi lançado o McLaren P1, o primeiro supercarro híbrido de rua da história. Esse trem de força se consiste no motor a combustão, que pode ser montado na frente ou atrás, na transversal ou longitudinal, numa transmissão e num diferencial. Na parte elétrica, ele pode contar com um ou mais motores elétricos, com uma bateria, com fiações de alta tensão e com um conversor CC-CC. Veículos diferenciados podem contar com outros componentes, como o Koenigsegg-Regera, por exemplo, que possui um acoplamento hidráulico para fazer a conexão ou desconexão do motor a combustão com um eixo traseiro. Inclusive, esse é um sistema interessante que vale uma série só sobre ele. Você vai ver os híbridos sendo separados em 3 categorias basicamente: os MHEV, os HEV e os PHEV. O MHEV possui uma bateria de baixa voltagem, normalmente 48 volts, e um pequeno motor elétrico que auxilia o motor a combustão. Essa configuração não tem tração elétrica. O HEV já é um pouco mais complexo. Ele pode contar com um ou mais motores elétricos de tração que trabalham em conjunto com o motor a combustão. O motor a combustão pode ser mais ou menos potente que os motores elétricos. Esse tipo de híbrido não possui o famoso conector para carregamento em tomadas. E embora haja 2 tipos de motorização diferentes, é a ECU do carro que determina quando acioná-las de acordo com a necessidade ou anseio do motorista. Os HEVs populares são equipados com uma bateria pequena. Por essa razão, eles só rodam no modo 100% elétrico durante balizas ou em baixas velocidades. Máquinas esportivas como o Ferrari LaFerrari são desenvolvidas com foco no alto desempenho. Suas baterias são mais poderosas e o motor elétrico é mais potente. Essas informações são só para te dar uma ideia das diferenças entre híbridos da mesma categoria. E vale mencionar um tipo de híbrido que utiliza o motor a combustão com o propósito único de ser um gerador de energia. Esse é o caso do Sempervivus de Porsche. Seus 2 motores de 1,5 cavalos de potência funcionavam para girar geradores, que por sua vez geravam energia elétrica para carregar as baterias que alimentavam os motores elétricos. Nos dias atuais, sistemas como o e-Power da Nissan replicam essa ideia. E por fim, os PHEVs. O nome já entrega a cena. Esse tipo de híbrido pode ser recarregado na tomada. Sua bateria também é maior em relação aos outros 2 tipos, o que lhe garante uma excelente autonomia no modo de condução 100% elétrico. Aqui, o motorista decide se vai trafegar com o motor a combustão ou com o motor ou motores elétricos ativados. E claro que também há a possibilidade de unir as 2 motorizações para uma melhor performance nas acelerações. O trem de força híbrido divide opiniões em relação às suas vantagens. Ele parece genial unindo os 2 mundos em um só lugar, mas o maior número de peças móveis, manutenção mais complexa e mais complexidade na construção são pontos que agem contra essa configuração. De qualquer modo, assim como o trem de força elétrico, esse está presente desde o início da história dos carros, o que comprova sua viabilidade. Eletricidade, combustão interna, híbrido. Esses são os 3 tipos de trem de força que equipam os carros atualmente. Deixa suas impressões aqui embaixo sobre eles. E é isso aí, rapaz. Por hoje é só, mas fica ligado que domingo que vem vai ter outro vídeo nessa mesma pegada. E ao longo da semana eu também vou disponibilizar alguns shorts, beleza? A gente se vê em breve.